Alô pessoal, tudo bem? Grande abraço a todo mundo. Sextou, final de semana. Um grande abraço a todos e muito futebol. Neste sábado tem Azulão contra o Vascão da Colina, né? Direto do Rio de Janeiro, e nós estaremos juntos, presentes com imagem, com mostra pra mim. É só você conferir. Eu estarei ao lado do nosso Williams Martins, da Charlene Araújo, a nossa musa, e você vai conferir o melhor do futebol. O Galo só joga na segunda-feira aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé, diante da equipe do Sampaio Correia. Enfim, muito futebol para você. Além disso, nessa sexta-feira nós já estamos com o nosso campinho virtual, é só você conferir. Sábado tem jogo, domingo também, segunda, todo dia aqui na rede, uma das principais plataformas digitais do Nordeste e a principal do estado de Alagoas, a mais invejada, a mais imitada, é o Na Rede. E para começar o nosso programa, vamos falar de CSA, né? Como está o CSA para enfrentar a equipe do Vasco da Gama? Gabriel vai jogar, o Didira está jogando bem e nós teremos uma surpresa para você na próxima semana também. Aguardem, estaremos em BH acompanhando o Azulão contra a equipe do América. Mas quem concedeu entrevista coletiva depois do jogo e também falou da partida diante da equipe do Vasco foi o técnico Moza Santos. Pois é, ele fala porque empatou, que tem jogador no Criciúma que não poderia ter saído do CSA, falou que o CSA não foi bem no primeiro tempo e fala, evidentemente, da partida contra o Vasco. Confira agora o que disse o técnico azulino sobre o jogo e também para a partida contra o representante carioca. Confira! Vamos iniciar agora a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Moza. Moza, não deu para repetir o mesmo futebol do último jogo, mas o CSA foi quem esteve mais próximo, até nas oportunidades, como no segundo tempo, que chegou a ter, né, perdendo um gol frente a frente, né? Eu considero dois tempos bem distintos, assim, eu achei que eles foram melhores que nós no primeiro, né, tanto é que criaram duas situações, um cruzamento do Bilu e uma bola no travessão dele, e aí o segundo tempo, não só porque nós fizemos o gol, mas nós estivemos realmente mais próximos de vencer. Não é o resultado que nós queríamos, porém nós sabíamos que ia ser um jogo bem duro, né, bem difícil, assim, porque o Criciúma vem fazendo bons jogos, eu acho que não perdeu ainda na competição, né? Então, nós sabíamos que ia ser um jogo bem difícil, como foi, né? E eu nem vou entrar no mérito aqui do desgaste físico, nós cometemos bastantes erros técnicos, principalmente no primeiro tempo, que na minha opinião é muito pelo desgaste, né? E aí o ponto, na minha opinião, realmente que pesou assim, é que os jogadores que entraram muito bem, mas não conseguiram manter esse rendimento, esses 30, 40 minutos que eles entraram, justamente pelo jogo segunda-feira que nós fizemos. Nós sabíamos que segunda-feira ia comprometer o jogo de quarta, por isso que nós queríamos ter cancelado o jogo de segunda, justamente para ter todos os jogadores com o tanque cheio para fazer o jogo hoje, né? Enfim, não é uma lamentação, é justamente uma constatação, né? Agora é descansar, nós vamos enfrentar um adversário que está a semana inteira descansando e se preparando para o jogo de sábado, né? Mas é o nosso calendário, tem que se adaptar, nós já infelizmente estamos acostumados a essa rotina. Agora é ver quem está em melhores condições para jogar no sábado, né? O Gabriel é um cara que ele saiu esgotado, né? Eu até mudei ele de posição para ele tentar aguentar o jogo todo, ele saiu de camisa 8 para 5 justamente para aguentar o jogo todo, mas enfim, a partir de amanhã a gente vai começar a pensar no próximo jogo. Moza, como administrar justamente essa relação torcedor, atleta, mais uma vez a torcida pegando no pé do Igor, do próprio Dalberto, enfim, e talvez até o torcedor não entenda esse lado também do desgaste dos atletas, mas essa relação torcedor e atleta, como administrar isso, professor? Esse não é um privilégio só nosso, né? O Brasil inteiro está dessa forma. Enfim, nós somos maduros o suficiente para administrar, né? A melhor resposta que nós temos que dar é vencer os jogos. Assim, não tem muito o que... Assim, não é a atmosfera que nós queríamos, né? É óbvio que não.
O primeiro tempo foi difícil, assim, porque realmente nós erramos muito, e aí teve algumas vaias a mais. O segundo já teve um pouco mais de apoio. Mas, sinceramente, assim, eu vou me resumir a responder da seguinte forma: tem que ganhar os jogos, não importa como. Então, que o torcedor ele quer ver a equipe dele vencendo, ele vai cobrar o seu jogador. Vou dar um exemplo simples assim, né? O Bilu foi meu jogador aqui em 2020 e era extremamente criticado aqui, né? E hoje é o melhor jogador do Criciúma, né? Então, assim, eu acho que vale a reflexão para todos nós, né? Que criticávamos o Bilu. Será que ele não tinha potencial para continuar jogando aqui? Não sei. Hoje ele é o melhor jogador do Criciúma, né? Então, porém, o primeiro tempo que nós fizemos, realmente o torcedor ele tem até uma certa razão, assim, né? Talvez uma vaia exagerada para um, para outro, mas faz parte. Aí o segundo tempo eles nos apoiaram bastante, porque realmente nós voltamos melhor, né? Fizemos o gol, criamos mais chances, criamos 2 chances importantes, né? Depois do 1-1 ainda, né? Com o Lourenço e com o Oswaldo. E eles chegavam mais em chutes de média distância, né? Mas com relação para fechar a parênteses de torcedor, nós temos que entender o lado do torcedor. O torcedor quer vencer sempre, nós também queremos vencer sempre. Porém, do outro lado tem um adversário que também quer vencer. Então é isso, é tentar vencer para tentar trazer o torcedor para o nosso lado. Moza, boa noite. Em outras Boa noite. oportunidades você tinha falado sobre o fato de ser a defesa o logo que você mais treina na equipe do CSA, né? E aí, nesse momento em que o time toma um gol, você achou que houve alguma desatenção? Precisava ter marcado até o final Marcelo Hertzson? Como é que você identifica esse Foi um erro coletivo, né? Um erro coletivo que ali tem 2 formas de marcar, né? Na virada de bola dá para o Diego dar um pouquinho mais de largura ou o Oswaldo baixar com ele lá, né? Porque nós sabíamos que muitas vezes eles espetavam os 2 laterais simultaneamente. Então, de repente, se o Oswaldo baixa um pouco antes, o cruzamento não aconteceria. Mas ali também entra a questão do desgaste. Se ele está mais inteiro, provavelmente ele tinha baixado antes. E aí é doloroso tomar um gol de um cruzamento do lateral e o outro lateral fazer o gol, né? Que nós tínhamos acompanhado, nós tínhamos o material do Criciúma e muitas vezes acontecia essas situações, mas foi uma jogada rápida, mérito deles, assim, tentar corrigir quando tiver tempo para corrigir, porque treinamento é uma coisa que a gente não tem feito muito ultimamente, né? Nós só vamos ter um período de treinamento pós-Náutico, né? A gente joga contra o Vasco, América e depois o Operário em casa e o Náutico fora. Então tem que aguardar o período que nós tivemos tempo para treinar para poder corrigir alguns erros. Foi o primeiro jogo que se repetiu o time, né? Na mesma competição, foi justamente hoje. Eu noto assim, de certa forma, um certo abatimento seu no jogo, né? Em que sentido abatimento? Não entendi. O resultado não veio, né? Porque assim, o sentimento era que se nós fizéssemos o primeiro gol, nós conseguiríamos vencer, né? Esse era o meu sentimento. E tomar o gol como foi, assim, gera uma certa frustração, né? Eu repeti a equipe pelo desempenho que eles tiveram no sábado, obviamente, porque nós tivemos um dia mais de descanso, né? E aí eu consegui repetir o time, né? Mas o primeiro tempo, assim, nós fomos aquém daquilo que nós temos capacidade de fazer. Os próprios jogadores entenderam dessa forma. Já o segundo tempo nós produzimos bastante, né? Eu achei que foram 2 tempos distintos. Eles melhores no primeiro, nós melhores no segundo. Pelo menos eu vi dessa forma. Moza, Sim, boa noite. finalizar, o próximo confronto já é contra o Vasco, uma equipe difícil, sempre vem como favorito do campeonato. Como vai ser essa preparação essa semana para enfrentar o Vasco? Certo que eles vêm de um momento mal, mas como é que vai ser essa preparação? Enfrentar o Vasco lá no Rio é sempre complicado. O Vasco no mau momento, você falou? Isso. Assim, eu não considero o Vasco no mau momento, assim, eles têm empatados a maioria dos jogos, isso é verdade, mas é sempre difícil, né, você enfrentar o Vasco em São Januário, principalmente eles tendo um período maior de preparação e descanso do que nós, mas nós vamos ter que passar por cima disso. Como que você prepara um jogo? Descansando os jogadores, não tem muito milagre, né, porque nós jogamos sábado, parte desses jogadores jogaram segunda e jogamos hoje novamente e amanhã nós vamos viajar. Então, quem jogou hoje eu nem vou treinar amanhã, vou deixar os caras dormindo um pouco mais. Vou treinar quem não entrou e quem participou menos. A única forma de você tentar recuperar eles da melhor forma possível. E aí torcer que eles descansem bem, se alimentem bem e no sábado eles estejam aptos para jogar. Moza, no primeiro tempo o Criciúma não deixou o CSA jogar, foi mais retranqueiro, né? Eu acho que eles pressionaram bem a gente no nosso campo de defesa, assim, nós conseguimos escapar, né, da marcação.
No segundo, você teve uma ousadia de fazer 3 substituições ao mesmo tempo, aos 22 minutos, que resultou no gol do Didira. E aos 28, 6 minutos após, veio o empate do Criciúma. O Criciúma repetindo o esquema tático do primeiro tempo, não deixando o CSA jogar. Queria que você falasse sobre isso. O primeiro tempo eles foram bem efetivos assim na marcação, e nós erramos muito tecnicamente, né? E aí, quando você erra muito tecnicamente e o nosso jogo ele parte muito da parte técnica, aí você erra domínio, erra passe, erra passes bobos até, né? E aí você compromete um pouco o nosso jogo. No segundo tempo nós erramos menos, né? Erramos algumas coisas que normalmente a gente não erra ainda, mas erramos menos e aí nós conseguimos ter um volume um pouco maior, assim, na minha opinião. É óbvio que os jogadores que entraram e por estarem mais descansados um pouco, eles deram um volume importante, mas foram 2 tempos distintos, assim. Eu achei que os primeiros tempos eles foram melhores que nós, né? E aí, mérito deles e alguns erros demasiados nossos. E aí o segundo tempo, na minha opinião, foi um jogo equilibrado, as melhores chances acabaram sendo nossas, assim, na minha opinião, né? Principalmente com o Lourenço, que saiu na cara do goleiro ali numa jogada do Oswaldo, e no cruzamento do Gabriel, eu acho que o Oswaldo poderia ter dominado a bola, teria finalizado numa condição melhor. Mas assim, a gente fica chateado pelo resultado, e assim, mas não tem tempo de se lamentar, se preparar e jogar contra o Vasco no sábado. Quais são os erros que você achou crucial que não deverá se repetir contra o Vasco na próxima partida? Os erros, eu acho que principalmente o primeiro tempo, a parte técnica assim comprometeu bastante o nosso desempenho, né? Porque nós erramos demais, assim, né? Domínio, passe, era jogada para nós construirmos um ataque importante, a gente acabava concedendo um contra-ataque, né? E aí eu acredito que para nós melhorarmos de um jogo para o outro, basicamente é isso, né? Errar menos tecnicamente, principalmente o domínio e o passe, que são importantíssimos para ter volume de jogo, né? Para desgastar o adversário, para empurrar o adversário para trás, para ele ficar longe do teu gol, para controlar o jogo, né? E aí o primeiro tempo nós não tivemos um controle como normalmente nós temos, como nós tivemos no sábado passado, por exemplo, pelo fato de ter errado muito. Eu não sou muito de trazer números para cá, eu não me atento tanto a isso, porém, provavelmente, esse foi um dos jogos com o maior índice de passes errados da minha equipe. Eu não tenho dúvida disso, eu não peguei os números, mas provavelmente amanhã vou dar uma olhada. Com certeza foi um jogo que nós erramos bastante. Muito bem, pessoal, e depois do técnico do CSA, agora chegou a vez do técnico do CRB, o Marcelo Cabo. Ontem, torcedores do Clube de Regatas Brasil foram ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares cobrar mais empenho do time. Marcelo Cabo falou, Anselmo Ramon também. Galera foi lá, dar aquela pressionada, claro que sem violência, sem xingamento, mas a galera foi lá, a torcida do CRB foi lá cobrar. São 4 jogos, nenhuma vitória. Uma das piores campanhas ou começos, né, de campanhas do Clube de Regatas Brasil. Empatou com o Vasco da Gama em 1-1, só esse pontinho no Rei Pelé. Depois, no Rei Pelé, perdeu do Náutico e fora perdeu para Ponte Preta, Novo Horizontino. Curiosamente, Novo Horizontino e Ponte Preta, times que foram rebaixados do Campeonato Paulista, da primeira para a segunda divisão. Fazia, né, mais ou menos 2 meses que a equipe da Ponte Preta não vencia, o CRB foi lá, a Ponte Preta venceu. E o Novo Horizontino, 16 jogos que não vencia, 3-1 de virada no Galo. Fora isso, o CRB perdeu para o Náutico de virada por 2-1, de virada complicado, para o time reserva do Náutico que estava envolvido nas finais do Campeonato Pernambucano. Galera, foi lá, o Marcelo Cabo pediu um crédito de confiança e disse que na segunda as coisas serão diferentes. O CRB com novidades, né? O William Correia poderá estrear com a camisa do CRB. Já está regularizado, já está no bid, mas o Willi só não foi regularizado, o atacante, porque é feriado de Israel, no último time que ele jogou, uma RAF lá do país, né, de Israel, lá do Estado israelense também.
E o Michael Douglas ainda está no DM com uma torção. Temos também notícias do Gilvan, zagueiro, do Claudinei e do Michael. O Gilvan e o Michael estão em transição, assim também como o Claudinei. Mas há uma esperança que pelo menos o Claudinei já fique no banco de reservas na segunda-feira contra o Sampaio Corrêa. O Michael, meio atacante, meio campista, e o zagueiro Gilvan, mais difícil, né, a recuperação. O Gilvan com problema no tornozelo e também no joelho, e o Michael no joelho direito. O Claudinei não vai precisar fazer cirurgia, né? E aquela previsão de 4 ou 5 semanas foi reduzida para 3 semanas, por isso que o Claudinei está aí voltando ao menos para o banco de reservas, o departamento médico do CRB e também o sistema de fisioterapia trabalhando. Vamos agora ouvir o técnico Marcelo Cabo. Ele fala do Michael Douglas, do Michael, se vai poder contar com o William Corrêa, que eu já expliquei. Então, o William Corrêa, meio campista, fala porque o CRB não consegue vencer, de contratações e muito mais. Acompanhe essa entrevista e o vídeo você só vê aqui no Na Rede. Marcelo Cabo, fala, professor Marcelo Cabo. Pessoal, boa tarde. Vou iniciar a nossa coletiva aqui com o professor Marcelo Cabo, que já está por aqui. Professor, a primeira pergunta é do Fernando Medeiros, do TNT Esportes. Cabo, o CRB vem de uma sequência muito ruim na Série B. O que fazer para reverter essa situação? Acha que o lado psicológico está afetando o time em campo? Boa tarde a todos, ou boa noite, né? A gente vive um momento de muita tensão, né? Porque a gente teve um início de competição que a gente não esperava ter, a gente não planejou esse início de competição. Então a gente, dentro da competição, onde os resultados são muito adversos, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo e recalcular a rota. É uma fala que a gente usa muito, mas é a fala momentânea. A gente agora não pode ficar pensando a longo prazo, a gente tem que pensar agora jogo a jogo, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa zona desagradável que é a zona de rebaixamento e a lanterna da competição. Também a gente não pode, nesse momento, fugir das nossas responsabilidades, né? Mas é um momento, diante da sua pergunta, que a gente precisa sim trabalhar o mental do atleta, a parte psicológica, não só do atleta, mas de todos aqueles que estão hoje no CRB, né? Os colaboradores, comissão técnica, diretoria, todo mundo, e os atletas. A gente precisa ter uma força mental muito grande, trabalhar o psicológico de cada um aqui dentro, mas a gente tem a certeza e a convicção que a gente tem a possibilidade já de reverter esse quadro na próxima segunda-feira diante do Sampaio Corrêa. Próxima pergunta é do Tainá Melo, do Valeu Brasil. Cabo, boa tarde. Apesar de curto, o CRB conseguiu um intervalo maior para treinamentos, uma vez que o jogo contra o Sampaio Corrêa será apenas na segunda-feira. O que é mais urgente é ajustar para o Galo conquistar a primeira vitória na Série B. A gente vai ter aí, que às vezes as pessoas veem que a gente tem 5, 6 dias aberto, mas a gente, de treinamento, a gente vai ter sábado e domingo. O sábado é um dia que eu vou ter um volume de treinamento bom e o domingo a gente já tem que ter uma carga de treinamento menor pelo que o jogo for segunda-feira. E a gente precisa, claro, fazer ajustes. A gente, por exemplo, a gente tem tomado um número de gols muito elevado. A gente vai para a nossa terceira partida, que a gente sai na frente do placar e deixa o adversário ou empatar ou virar o jogo. Então é uma coisa que eu tenho observado muito nos jogos. E a gente precisa corrigir a sustentabilidade do resultado, do placar. Todo mundo, a grande maioria na Série B que sai vencendo de 1-0, consegue sair vencedor. E a gente não está conseguindo sustentar o placar. Por exemplo, o último jogo diante do Novo Horizontino, a gente fez um primor dos primeiros 20 minutos. Jogamos muito bem os primeiros 20 minutos. A gente poderia ter feito 2-3-0. E a partir dos 20 minutos a gente teve uma queda de rendimento muito grande, que a gente acabou permitindo, né, a equipe do Novo Horizontino ganhar volume de jogo, crescer dentro da partida, até que houve um empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo a gente não conseguiu ter a mesma performance dos primeiros 20 minutos. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante,
competir mais, sustentar mais o jogo quando a gente estiver na frente do placar, não baixar tanto as linhas, né? A gente fez 1-0 diante do Novo Horizontino a partir dos 25 minutos, a gente baixou bastante as linhas. Então, assim, trabalhar alguns aspectos para que a gente possa ter uma equipe numa totalidade de 90 minutos, como foi os primeiros 20 minutos diante do Novo Horizontino. Próxima pergunta, Bruno Protásio, Rádio Pajuçara. Cabo, você disse que espera contar com mais opções contra o Sampaio. O Maicon retorna para este jogo e qual é a condição do Maicon Douglas? Vamos lá, vamos pontuar. Essa é uma informação mais fidedigna do nosso departamento médico, né? Mas eu vou nortear um pouquinho pelos relatórios que eu tenho passado, mas eu acho que quem pode falar melhor nisso são os nossos médicos, porque alguns casos ainda são clínicos, outros já estão em fase entregue à preparação física. Então, assim, o Michael Douglas, a gente não vai poder contar com ele a curto prazo, então eu acho que os nossos médicos vão esclarecer melhor para a imprensa, porque aí é um dado mais específico, né, dos nossos médicos. O Michael, o Gilvan e o Claudinei já estão em transição, né, e uma possibilidade de contar com os três num jogo. A gente agora tem que entender o decorrer da semana, né? Nós temos a sessão de treinamento, de 3 sessões de treinamento até o jogo, e eles estão em fase progressiva de transição. Eu acredito que no sábado eu vou ter um norte, se eu vou poder contar com os três, com o Claudinei, com o Gilvan e com o Maicon, né? E aí provavelmente vocês vão ter melhores notícias no sábado e no domingo, mas eu estou muito otimista de poder contar com os três para a próxima partida. E os 2 novos contratados, né, a gente vai fazer uma avaliação, né, sexta, sábado e domingo, para ver se a gente pode contar, porque o Willi jogou há 3 semanas atrás lá em Israel, né, então ele vem mantendo, e o William Corrêa, a última partida dele foi há 40 dias, mas também ele vem mantendo um nível de treinamento. Então a gente vai, a partir dessa sessão de treino sexta, sábado e domingo, que eles responderem, nós vamos também a possibilidade de contar com o William Corrêa e com o William para essa partida. Próxima pergunta, Iverson Fernandes, CBN Maceió. Cabo, na minha visão, uma das maiores deficiências do CRB tem sido o meio-campo. O time possui dificuldades de criação e de marcação. Inclusive, o Anselmo ainda não finalizou em gol nessa Série B. Na sua visão, a maior dificuldade tem sido essa? Você acredita que a estreia do William Corrêa pode mudar esse cenário? Sim, Iverson. Bem pertinente a sua colocação. A gente tem sofrido um pouco, né, com a situação do nosso meio-campo. A gente, desde a saída do Maicon, a gente não conseguiu o encaixe necessário, né? A gente alternou bons e maus momentos com aquela formação de meio-campo. A gente optou em jogar no 4-2-3-1, depois no 4-1-4-1, tentando incorporar um pouco mais o meio-campo. Acho que teve muito efeito na primeira metade do jogo diante do Novo Horizontino, mas depois a gente perdeu a consistência, né? Mas a gente espera aí com a chegada do William Corrêa, com a volta do Claudinei e do Maicon, que a gente tenha o meio-campo mais robustos, tantos que iniciam o jogo, também os que têm de opção para entrar. Infelizmente, nessa trajetória, o jogador que eu tinha uma boa expectativa era o Wallace, que acabou lesionando também. Então a gente hoje tem 3 jogadores de meio campo lesionados e mais o William Corrêa que está chegando. Então é de uma totalidade de 4 jogadores de meio campo importantíssimos com ausências. Próxima pergunta, Rodrigo Veridiano, na rede oficial. Quais as principais dificuldades que a equipe está enfrentando nas partidas que não consegue vencer? Rodrigo, eu até respondi ainda há pouco para o seu companheiro. Eu acho que a maior dificuldade é a gente não sustentar o nosso bom início de jogo. Por exemplo, contra o Náutico, a gente teve um excelente início de segundo tempo, muito bom. Fizemos 1-0, tivemos possibilidade de fazer 2-3 até tomarmos o gol aos 30 minutos. E aí eles acharam o gol no final e venceram a partida. Contra o Novo Horizontino foi o início do jogo. Eu acredito que a gente fez uma excelente partida até os 20, 25 minutos. Fizemos novamente 1-0 e permitimos o adversário a virar o placar. Então, assim, o que eu vejo, a gente tem vivido bons momentos dentro das partidas, mas não tem conseguido sustentar esse bom momento por um período maior durante a partida, não tem tido a consistência. E a gente, como eu falei anteriormente, foram 5 partidas, 3 que a gente saiu na frente e a gente não conseguiu sustentar o placar.
da vitória, que poderia ser tranquilamente aí 9 pontos, 9 pontos que a gente poderia estar hoje. Próxima pergunta, Marcelo Rocha, de Márcio da Gazeta. Boa tarde. O professor pede para o time recuar quando faz gol? Não, Marcelo. Eu respondo para você e para o nosso público. Eu acho que todos já conhecem a minha característica, acho que todos viram no último jogo diante do Novo Horizontino. Eu jamais permitiria que a minha equipe recuasse aos 20 minutos do primeiro tempo, tendo um volume de jogo tão bom quanto a gente teve no início do jogo contra o Novo Horizontino. Eu acho que a gente, acabei de responder anteriormente, a gente faz o placar 1-0 e não está conseguindo ter a mesma consistência de manter o mesmo padrão que a gente treinou, que a gente trabalhou. Então isso cabe a mim, a tentar trabalhar a equipe para que tenha essa consistência de 90 minutos. Mas não, eu não peço para a equipe recuar, pelo contrário. Quem me acompanha na beira do campo vê que a todo momento eu peço para não baixar a linha. Eu uso até um termo um pouco assim, né? Não coloca lá atrás, não coloca lá atrás, e sempre pedindo para tentar subir a linha, pressionar o portador da bola, mas às vezes a equipe adversária consegue desenvolver e nos empurrar para o nosso campo defensivo. Próxima pergunta, Fernando Paiva, TV Gazeta. Você pediu um voto de confiança para o torcedor para o jogo contra o Sampaio Correia. O que ele vai ver de diferente em relação aos últimos jogos? A gente ter uma postura que possa sair na frente do placar e sustentar o placar e até ampliá-lo, né? Diante da manifestação que houve ontem no aeroporto dos nossos torcedores, eu quero deixar aqui bem claro, foi uma manifestação passiva, não houve nenhuma agressividade, nem verbal e nem pessoal. Eles fizeram a reivindicação dele muito bem organizada, fizeram e com todo o direito que a torcida tem como reivindicar, porque ela não está satisfeita com o nosso momento, mas foi de uma forma pacífica e educada, né? Eu recebi, junto com o meu grupo de jogadores, eu conversei com os torcedores e naquele momento eu tentei expressar ao nosso torcedor o nosso sentimento também de muita consternação, muita tristeza. Eu imagino, porque a gente trabalha para entregar o melhor para o nosso torcedor, a gente trabalha por eles e para eles, então a gente não está conseguindo entregar os resultados que o nosso torcedor merece, mas o que eu tenho certeza que eu tive que pedir naquele momento é um voto de confiança, porque aqui esses jogadores são jogadores de muito caráter, jogadores são homens na concepção da palavra, não falta entrega da parte deles, não falta dedicação da parte deles, e eu preciso externar isso, que não vai faltar entrega, não vai faltar doação, e a gente vai trabalhar muito. O CRB vive um momento que a gente precisa de silêncio e trabalho, não silêncio que eu não vou falar com o torcedor, não vou falar com a imprensa, mas a gente precisa focar agora no nosso interno, dentro do campo, para que a gente possa extrair o melhor de todos aqui para conseguir essa primeira vitória. Ontem na chegada a gente fez uma boa reunião, né, com o presidente, com toda a diretoria, alinhamos tudo que tinha que ser daqui para frente, e a gente não pode mudar o que ficou para trás, a gente pode aprender, mas a gente pode mudar o que vem pela frente, e é isso que a gente tem trabalhado muito, todos os segmentos do clube, para que a gente possa buscar essa primeira vitória, traga tranquilidade ao trabalho e a gente buscar os nossos objetivos dentro da competição. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Pois é, pessoal, e por fim, encerrando a nossa programação e também o nosso boletim, o Gabriel do Entretenimento, que vai falar do seu resumo de tudo o que aconteceu e poderá acontecer. Ele faz um resumo da rodada e que venha o Gabriel Teixeira do Entretenimento. Acompanhe o nosso portal, portalnarede.com.br, nosso Instagram, @estamosnarede, e o nosso YouTube. E é com o Gabriel Teixeira que a gente finaliza o nosso programa, nosso boletim informativo dessa sexta-feira. Valeu, pessoal! Não se esqueça de nos acompanhar amanhã, muito cedo, né? A partir da noite, né? 19 horas, mas a gente já abre a nossa jornada esportiva a partir, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, nossa jornada esportiva. Um beijo no seu coração, um grande abraço. Vem, Gabriel Teixeira do Entretenimento. Pois é, pessoal, amanhã, sábado, tem Vasco e CSA lá no Estádio São Januário. Lembrando que o Vasco vem aí de uma sequência de empates, né? Apesar de ter vencido o seu jogo, um jogo apenas, mas
está empatando muito na competição, enquanto do outro lado um CSA que também empatou bastante, mas que de um lado o Vasco ainda invicto, né, apesar de todos os problemas, e do outro lado o CSA que está buscando uma melhora na competição. Começou mal, mas vai melhorando. Empatou contra o Criciúma na última rodada, é fato, mas poderia ter saído com a vitória. Faltou um pouquinho mais de capricho ali no último terço do campo, né? Aquele último passe para finalização, faltou um pouco mais de capricho. E eu acredito que o jogo de amanhã vai ser um jogo excelente para os dois lados. O Vasco, que vem pressionado também pela sua torcida, e obviamente por estar em São Januário a pressão ainda é maior, então os jogadores, querendo ou não, vão ter que jogar mais. E de outro lado o CSA, que vai buscar a sua vitória fora de casa, lembrando que o CSA ainda não venceu fora de casa na competição. No outro jogo, nós temos Sampaio Corrêa e CRB, ou melhor, CRB e Sampaio Corrêa, aqui no estádio Rei Pelé. E você também vai poder acompanhar com a gente aqui no Na Rede todos os jogos da Série B. O CRB que vem muito problemático, né? Nos últimos jogos aí, não venceu ainda, somou apenas 1 ponto contra o próprio Vasco na sua primeira rodada. Foi a segunda rodada do campeonato, mas o primeiro jogo do Galo na competição. E o time do CRB ainda não conseguiu vencer. Está na lanterna do campeonato, a torcida recepcionou os jogadores, né, a comissão técnica, depois da derrota contra o Novo Horizontino lá no aeroporto. A pressão foi grande, o Marcelo Cabo disse que vai apresentar um time mais competitivo. E aí a gente vai aguardar para ver como o Galo vai se portar diante de um Sampaio Corrêa que está fazendo o campeonato melhor, obviamente, né? Tá com 5 pontos, tá assim tranquilo, não tá muito perto da zona de rebaixamento e sabe da importância desse jogo, sabe que a situação para o CRB é muito complicada e pode se aproveitar com relação a isso. Então é um jogo que o CRB precisa melhorar o seu futebol para, quem sabe, conseguir a sua primeira vitória. O Cabo afirmou que o time que entrará em campo na segunda-feira vai ser mais competitivo. É o que a gente vai aguardar. Então amanhã, neste sábado, tem Vasco e CSA lá em São Januário e na próxima segunda-feira, CRB e Sampaio Corrêa. Você acompanha tudo com a gente aqui no Na Rede. Valeu?